Bom, vamos começar? Até em respeito a todos que entraram aqui às 9. Depois, com certeza, também a live vai ficar gravada. Qualquer coisa a gente faz um repeteco. Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Silvestre, eu trabalho aqui no time comercial da XP Asset. Sejam todos bem-vindos a mais uma live mensal da estratégia do XP Long Term. Hoje o Rodrigo Furtado e o Fabiano, gestores da estratégia, irão comentar os destaques do mês e as perspectivas para os ativos de renda variável. Eu reforço que o espaço de perguntas está aberto aqui no nosso Q&A. Vocês podem ficar à vontade aqui para tirar suas dúvidas. Eu e Pedro, a gente vai conduzir aqui, ler as perguntas e responder ao final da live, ele interagindo com o gestor, tá? Caso tenha alguma pergunta que fique sem resposta, a gente no final depois passa o nosso canal, mas quem quiser já anotar, o nosso e-mail de relação com investidores é ri@xpasset.com.br, tá bom? Agora eu passo a palavra para o Rodrigo Furtado para contar um pouco sobre os destaques do mês. Bom dia, pessoal. Enfim, a ideia é a gente tentar falar bastante rápido aqui sobre os destaques do mês, assim, e abrir para Q&A também, assim, a oportunidade do call mensal é que a gente possa bater um papo. Então, o Fabiano e o Lucas, que são integrantes aqui da equipe de gestão do Long Term, também estão aqui para ajudar a gente. E a gente vem tentando adaptar o call no melhor formato para vocês, né? Então, a gente vem fazendo algumas pesquisas nos últimos calls e a gente tem visto que o maior interesse na presença no call atualizar realmente o que aconteceu ao longo do mês e como é que a gente está olhando para frente, né? A gente vinha trazendo alguns assuntos aleatórios que fazem parte do nosso dia a dia de gestão. Isso deixava a reunião um pouco mais longa. Não que a gente vai deixar 100% de fazer, mas quando não tiver um tema que a gente queira abordar, também a gente não vai ficar aqui procurando um tema só para ter alguma coisa para falar. A ideia é fazer esse wrap-up aí do mês e vocês estarem atualizados com relação a como é que está o nosso mindset para investimento hoje, né? Eu vou jogar na tela aqui só porque eu acho que sempre visualizar fica sempre melhor do que só eu falar. Vou jogar na tela um slide. Vocês estão vendo? Estamos sim, Furtado. Se quiser colocar em modo apresentação. Foi? Acho que está perfeito. Tá bom? Tá. Vamos lá, pessoal. No mês de maio, o fundo teve uma performance positiva de 2,3%, né, contra um IBOV aí que subiu 6,2%, e o CDI 0,3%. A gente vem underperformando o Ibovespa, então é uma oportunidade para a gente estar atualizando com relação a como é que a gente enxerga isso nesse ano especificamente, e como é que a gente olha isso para frente. A gente está cansado de falar, mas assim, eu não me custa repetir, a gente não olha o Ibovespa na hora de fazer gestão do fundo, a gente traz aqui muito mais porque é o índice de ações mais observado, né? Mas a gente acha que para fazer um bom trabalho no longo prazo e compor retorno no longo prazo para os nossos cotistas, se a gente olhar o Ibovespa, a gente vai fazer uma gestão pior do que se a gente não olhar, tá? Simplesmente porque é um fundo passivo, que tem uma concentração grande em alguns ativos. Então, a gente vai ficar à mercê de movimentos de curto prazo, onde o Ibov vai melhor do que o fundo, mas a gente entende que numa janela de investimento mais longa, que é o que a gente tenta buscar aqui, é natural que a gente performe o índice, né? Para cada investimento que a gente faz no fundo, a gente olha a taxa de retorno de 3 anos, né? Então, acho que esse deveria ser o prazo ao qual a gente se dá por satisfeito em olhar a performance do fundo contra algum índice de ações, né? Mas a gente sempre, na hora de alocar capital do fundo, a gente olha retorno de 3 anos e de forma absoluta, né? Então, a gente quer que aquele investimento ele performe mais do que a NTNB longa mais 5%, né? Então, isso aí daria hoje
13%, 14% ao ano, né? Então, quando a gente investe, é isso que a gente está buscando. A gente não está buscando replicar a carteira do índice ou bater o índice. A gente não é um fundo Ibovespa ativo, né? E eu acho que é isso que vai trazer no longo prazo uma performance superior ao índice também. Assim, não é à toa que desde que a gente iniciou o fundo, e a gente vai estar completando 2 anos agora esse mês, o fundo está com uma performance positiva de 58,6% contra um Ibovespa de 25,3%, né? Então, essa outperformance do índice numa janela mais longa, ela só é possível se a gente, de fato, não se preocupar com a oscilação do índice no curto prazo, né? Mas eu entendo que essa é uma pergunta que sempre acontece, por isso que a gente faz questão de explicar, né? No mês, as principais atribuições positivas do fundo foram as posições em Alpargatas, Lojas Renner e, em menor magnitude, Intermédica, tá? A gente pode falar um pouquinho mais de cenário aqui, né? O Brasil vem se beneficiando de um ambiente econômico um pouco mais saudável e aí algumas empresas colocadas no tema de reabertura, né, da economia vêm performando bem. Acho que talvez esse tenha sido o caso da Renner aqui, mas o caso de Alpargatas teve um evento em especial, que foi o resultado do primeiro trimestre divulgado, que veio muito positivo e consolidou um pouco da nossa tese de internacionalização da companhia, né? A gente falou um pouquinho mais sobre isso no call passado com o Ari, explicando um pouco da nossa tese. Tá? De performance negativa, a gente teve Mercado Livre, que caiu 16,5% no mês. Então, esse foi o grande destaque negativo desse mês especificamente. A empresa também soltou resultado no início do mês. O resultado, ao nosso ver, e assim, pelo que a gente pôde conversar com pares e analistas do mercado, o nosso ponto de vista não é muito diferente do que a gente viu no mercado. O resultado continua sendo bom, KPIs bem saudáveis assim das principais linhas de negócio, mas esse é um ativo aí que vem performando mal ao longo do ano e a gente pode falar um pouquinho mais disso na frente, tá? A gente não fez grandes mudanças na carteira, não tem nenhum ativo novo na carteira que vale citar, tá? Tem até uma posição pequena, mas que a gente vem compondo, então a gente prefere comentar um pouco mais à frente. A exposição direcional do fundo continua alta, né? A gente já teve lá próximo dos 99%, hoje está um pouco mais ao redor de 95%, e a gente adicionou uma proteção para todo esse ruído de inflação que a gente tem visto nos Estados Unidos. Tá? Se a gente puder falar só um pouquinho de como que a gente está enxergando daqui para frente, tá, pessoal? Assim, quem teve a oportunidade de participar de algum call nosso, as reuniões que a gente vem fazendo, a gente vem falando um pouco mais sobre o porquê que a gente estava com exposição direcional alta, né? E o grande motivo por trás disso era o valuation das companhias que a gente estava enxergando. A gente continua enxergando valuations atrativos, a despeito daquele cenário mais nebuloso que a gente tinha no Brasil há um mês atrás, né? E valuation sempre vai ser a grande alavanca para a nossa exposição direcional. Se a gente achar que tem valuations muito atrativos, a gente vai estar próximo de 100% comprado. Se a gente achar que tem pouca oportunidade com valuations atrativos, a gente vai estar bem pouco comprado, né? Essa é a grande alavanca que faz a gente estar pouco comprado no fundo ou muito comprado. E a gente entende que a gente vinha entendendo que, a despeito de um cenário um pouco mais nebuloso no Brasil, a gente encontrava boas oportunidades de investimento, por isso que a gente estava bastante alocado. Tá? O que aconteceu ao longo do mês de maio foi que o cenário melhorou um pouco, né, no Brasil. Né? Então, a gente está tendo surpresa de PIB aqui, trazendo, com a vacinação acelerando, né, que já era um call da nossa área macro, vocês devem acompanhar aí o Genta, falar um pouco mais sobre isso. Essa junção de fatores está trazendo aí uma leitura de que o cenário fiscal do Brasil não é tão ruim quanto parecia. Então, isso está fazendo com que o real se aprecie, isso está fazendo com que a Bolsa performe bem, né? Então,
e naturalmente os valuations se ajustem um pouco mais, tá? Boa parte das empresas que andaram estão linkadas ao índice Bovespa, né? Então, quando a gente pega as grandes performances do mês de maio, está muito concentrada ali em Petrobras, bancos, Ambev, né? Grandes posições do índice, que não necessariamente a gente tem alocação, mas algumas posições do nosso portfólio também performaram bem. Então, a gente tem feito esse rebalanceamento entre posições que estão performando bem, com posições que ainda não performaram bem, tá? Mas a gente não tem mudado muito nossa perspectiva, tá? A gente ainda entende que tem valuations atrativos e a gente ainda entende que isso vale mesmo com os riscos que estão na mesa hoje, tá? Tem 2 riscos na mesa hoje que a gente monitora de perto. Um deles é a inflação US, motivo pelo qual a gente fez essa proteção, tá? Então, uma proteção que vai acompanhar a gente daqui até janeiro de 2022. E tem um segundo risco, que é a eleição no Brasil, que é um evento para o meio do ano que vem, que a gente vai estar monitorando daqui até lá, tá? Mas, mais uma vez, assim, a gente sempre se concentra no valuation de longo prazo das companhias e observa, né, os grandes temas, os grandes riscos para a gente buscar se proteger deles. E aí a gente, no tema inflação, já conseguiu uma estrutura que ajuda a gente um pouco a focar no que a gente sabe fazer, né, que é a análise de empresa e deslocar um pouco dessa discussão de inflação lá fora. E eleição Brasil é uma coisa que a gente vai estar acompanhando nos próximos meses, tá bom? Eu gostaria de falar um pouquinho do ano, tá, pessoal? Porque é natural aquele ponto do o Ibovespa, vocês estão performando pior do que o Ibovespa. Assim, no fechamento de maio, o fundo estava em torno de 5%, 6% abaixo do Ibov, né? Mais uma vez, não necessariamente a gente olha isso, mas eu acho que vale a pena comentar com vocês o motivo pelo qual a gente performou abaixo do Ibovespa até hoje, né? Tem, claro, todo esse ambiente de entrada de fluxo estrangeiro no Brasil e, naturalmente, o fluxo primeiro vai para as ações mais líquidas, tá? E a gente realmente está no high de entrada de fluxo de capital estrangeiro na Bolsa, né? A gente acha que isso se normaliza em algum momento, tá? Mas tem alguns ativos que na nossa carteira performaram mal esse ano, né? E sempre quando isso acontece, o que a gente busca fazer é um double dip na análise desses ativos, né? Então, se eu pudesse citar 3 ativos que performaram mal esse ano, foram Via Varejo, Mercado Livre e Stone. E juntos, essas performances negativas, né, tiraram aí do fundo quase que 5 a 6 pontos percentuais de performance, né, até o fechamento de maio. Então, justamente aquela diferença do Ibovespa. Um pouco de coincidência aqui, mas o fato é que quando a gente se depara com ativos que estão performando mal no portfólio, o que a gente faz? Né? Essa mensagem que eu gostaria de passar. A gente mergulha ainda mais na análise desses ativos para ter certeza de que isso está virando uma mola comprimida, né? Entre aspas, aqui é como a gente chama internamente, que a gente continua gostando dessa empresa e o valuation está ficando cada vez melhor, né? Ou seja, a gente acredita mais ainda no potencial de valorização que aqueles ativos tenham, né? Via Varejo, em especial, foi um ativo que performou mal logo no início do ano, né? E a gente fez um grande mergulho. O Lucas está aqui, pode falar um pouco mais, mas a gente passou praticamente um mês mergulhado, novamente, né, mergulhado em Via Varejo, olhando cada detalhe do balanço, cada detalhe dos demonstrativos financeiros, fazendo uma série de reuniões com fornecedores, com a própria empresa, com os competidores, né? E a gente chegou à conclusão que não, que aquilo era um movimento de mercado e que a ação continuava sendo um bom investimento, né? Via Varejo, por um acaso, até nesse mês de junho, está performando super bem, né? Então, parte dessa underperformance que ela entregou já vem sendo devolvida, né? E aí a gente tem Stone e Mercado Livre, né? Que são 2 ativos que estão numa caixinha especial por serem listados na bolsa lá fora, né? Na Nasdaq, né? E que, na nossa visão, vem sofrendo, em parte, com alguns ruídos em torno dos fundamentos. A gente pode falar mais um pouco sobre isso, mas em parte por um movimento técnico também, né?
A gente falou disso no mês, há uns 2, 3 meses atrás, né? Que é essa discussão de inflação americana e do impacto dela no juros de longo prazo nos Estados Unidos, né? Fato é que, se a gente olhar ali, a gente teve... Esse é o gráfico da Treasury de 10 anos. Né? O que é isso? É a curva de juros de 10 anos nos Estados Unidos. Então, na crise ali, no alto da pandemia, a gente teve, em março, uma queda muito brusca dos juros americanos. Né? A gente teve uma normalização ao longo desse ano e, desde final de março, que a gente está no mesmo patamar de juros. Né? Então, não é que essa discussão de inflação, apesar dela estar cada vez mais viva, não é que ela impactou tanto a curva de juros americana. E lembrando lá do nosso call há 2, 3 meses atrás, é o impacto nos juros que pode, de alguma forma, mudar a visão de valuation nas empresas de alto crescimento. Né? A despeito disso, assim, teve ao longo de maio, tá? Uma performance bem negativa das ações de alto crescimento nos Estados Unidos. Tá? E aí a melhor forma de olhar isso de forma resumida, pessoal, tem um índice chamado ARKK, né, que não é um índice, né, é um ETF de empresas de inovação. Né, é um ETF ativo de empresas de inovação lá fora. Ele é uma forma resumida de você acompanhar a performance dessas empresas de crescimento lá fora. Né? E esse índice ele vem performando muito mal no ano. Ele caiu 10% ao longo de 2021. Né? E a gente, na hora que a gente compara ele com a nossa posição em Stone ou ele com a nossa posição em Mercado Livre, a gente percebe que no passado recente, né, desde maio, abril, a gente nunca teve, a gente está nos raios de correlação da performance entre esses ativos. Né? Se a gente pegar a performance de Stone e a performance de Mercado Livre contra a performance dessas empresas de alto crescimento, vocês vão ver aqui que desde março, no final dessa curva, que é a curva de correlação, né, a gente está numa correlação quase que de 0,8, né, uma correlação muito alta. Né? Isso vale também para a performance de Mercado Livre, né, que está também com a correlação ao redor de 0,7, 0,8 aqui. Né? Tudo isso para dizer o seguinte, tem um pedaço desse movimento, né, de Mercado Livre Stone que ele é técnico, né, que é um movimento de realização de empresas de alto crescimento. Mais uma vez, o que a gente faz? A gente faz um double dip na análise, a gente se aproxima mais ainda da empresa, a gente discute mais ainda internamente todos os principais temas, os principais riscos do investimento, para ter certeza de que isso está virando uma mola comprimida. Tá? E tanto o Mercado Livre quanto o Stone foram duas empresas que divulgaram o resultado ao longo de maio, né? O Mercado Livre mais no início do mês, a Stone mais... Na verdade, a Stone foi no dia 1º de junho já. E são resultados que, óbvio, todo resultado de companhia tem pontos positivos e negativos, mas são resultados que, ao nosso ver, chancelam muito mais a tese do que o contrário. Né? Então, a gente está cada vez mais confiante nesses investimentos, eles estão chegando em níveis de preço que a gente vai gostando ainda mais, né? E a gente vem naturalmente aumentando a participação dele no portfólio. Tá? Não por curiosidade, Stone e Mercado Livre são dois ativos que foram muito positivos em performance no ano passado, né? Que ajudaram bastante a performance do fundo. Então, aqui, trazendo um pouco daquela mensagem da importância de se olhar o longo prazo, né? Porque a gente aqui escolhe investimentos olhando uma janela de 3 anos. E a gente comprou Stone em fevereiro do ano passado a R$160 por ação. Tá? Hoje a Stone está R$320 por ação. Né? A gente comprou Mercado Livre a R$2.600 por ação. Hoje o mercado está R$6.700 por ação. Isso não quer dizer nada, né? Essa boa performance, a gente tem que todo dia olhar para a carteira e achar que no futuro, né, ainda tem performance prospectiva muito alta, e a gente, de fato, entende que os fundamentos só vêm melhorando. Né? Então, no resultado de Mercado Livre, os principais KPIs foram muito fortes. Acho que tem aí um ruído hoje em Mercado Livre, em especial com relação à competição no Brasil. Né?
vocês devem estar vendo um pouco mais de Shopee, Amazon, né, e um ruído sobre competição um pouco mais forte. A gente entende, mas a gente sempre lembra, né? Mercado Livre, 55% da receita do Mercado Livre é no Brasil, dos quais quase que 50% vem do e-commerce e 50% vem da parte de pagamentos, né, da parte financeira, do mercado pago, né? Ou seja, a gente tem ali entre 25% e 30% da receita do Mercado Livre que está no Brasil e que, portanto, sofre esse impacto competitivo, né, que a gente está vendo de Shopee, Amazon, etc. Né? Mesmo levando tudo isso em consideração, na margem a gente tem visto até o ambiente competitivo melhorar, né? A Shopee, que vinha fazendo dumping ali no seu e-commerce, né, com taxa zero para a entrada de novos sellers, vem aumentando a taxa já ao longo dos últimos meses, né? Porque é uma queima de caixa muito, muito grande que a empresa está fazendo no Brasil. Então, a gente entende que tem um processo de normalização. A gente acompanha o crescimento do Mercado Livre de 15 em 15 dias, com base em outsourcing de dados alternativos que a gente tem, e o Mercado Livre continua crescendo muito, né? Na janela composta de 2 anos, o Mercado Livre continua crescendo 40% ao ano, né, para tirar um pouco do efeito de base da pandemia do ano passado. Então, a gente é super otimista ainda com o investimento. A gente fez uma reunião recente longa com o top management. Eles passaram, inclusive, a mensagem de que a empresa vai começar a entregar mais rentabilidade, ou seja, né, aquele lucro zero que eles optaram por fazer lá há 2 anos atrás, a empresa vai começar a entregar crescimento de lucro todo trimestre, é o objetivo deles. Então, a gente está ainda mais otimista com o investimento, com um preço muito melhor, né? E Stone vai pela mesma via, né? A Stone tinha entregado um resultado do quarto TRI ligeiramente que levantou, né, uma nuvem sobre competição. O resultado do primeiro TRI tirou essa nuvem de competição, mas trouxe uma nuvem nova sobre o resultado do business de crédito, né? E a gente acredita aqui que o business de crédito ele tem uma maturação natural, né, tem um aprendizado, mas que a Stone não está reinventando a roda, né? Assim, a Stone está dando crédito, capital de giro para pequenas e médias empresas, que é um crédito que já existe no mercado, e que se você tem uma boa visão, inclusive, do fluxo de pagamentos e de recebimentos daquele cliente, melhor ainda posicionado você vai estar para dar esse crédito. Então, assim, a gente acha que é questão de tempo para a Stone azeitar, né, as maquininhas de crédito e o score de crédito deles, para ir acertando cada vez mais ao longo do tempo, né? Mas para a gente é uma via, um caminho sem volta, né? A Stone vai crescer em crédito, né? E isso vai se refletir nos resultados da empresa. Então, é uma empresa que a gente está muito mergulhado. O Fabiano está aí, se quiser, para falar mais e responder a perguntas de vocês, mas é um pouco do que a gente acredita aqui em termos de mola comprimida também, né? A gente fez alguns ajustes no número, né? Tem um movimento técnico, mas a gente continua achando um excelente investimento para a gente carregar no médio e longo prazo, motivo pelo qual continua sendo uma participação relevante no fundo, tá? Então, esses são os principais motivos aí de uma performance um pouco pior, talvez, do que o índice nesse ano, mas a gente continua muito confiante de que é uma questão de timing, de investimento, mas que esses investimentos vão se maturar aí no médio e longo prazo. E sempre disposto a mudar de opinião também. Se nesse double dip que a gente faz, se nessa nova análise nessas novas discussões que a gente vai fazendo, a gente chegar à conclusão que a gente errou na tese, também não tem problema. A gente sai da tese e acrescenta uma nova, né? Mas não é o caso desses 2 investimentos, tá? A gente continuou bastante otimista com eles. Então, essa era a mensagem que eu queria passar, e aí a gente fica aberto aí para... Primeiro, enfim, se o Fabiano e o Lucas quiserem acrescentar alguma coisa com relação a Mercado Livre e Stone, senão a gente abre para perguntas e respostas. Bom dia. Só passar 2 minutos aqui sobre Stone. Nossa tese em Stone, ela continua intacta. A gente vem
tem visto na margem, por exemplo, a empresa acelerando a abertura de hubs dos polos, né, da distribuição dela, que é um dos grandes diferenciais competitivos dela. Um dado interessante é que a empresa atingiu agora em maio 7.400 empregados, crescendo de 4.700 ano contra ano. Então, realmente, ela vem investindo bastante no canal de distribuição, que é super importante para ela estar colocando novos produtos, melhorando o LTV, que a gente chama, né, o lifetime value dos clientes. O mercado potencial está aí, de disruptar os bancos, de crescer no mercado de crédito. Como o Furtado já falou, acho que não tem o que acrescentar aqui na questão do crédito. Nossa tese é de que é uma questão de tempo a Stone acertar a mão e voltar a crescer na parte de crédito. E outras opcionalidades, a gente pode até discutir, que saíram do preço de Stone. Então, assim, a evolução em tom, que é no mercado long tail dela, a gente não coloca nos preços, não coloca nos números. Você tem a entrada da Lynx agora, que é uma aquisição super relevante, de baixa visibilidade, do potencial de sinergias de receita, que são sinergias importantes. Sinergias de custo, elas são mais fáceis de serem mensuradas. A Stone vem aprimorando seus produtos de banking, então seguros, cartão. Ela abriu disclosure em relação a esses números de cash in, cash out, que a gente chama. Então, assim, o resultado do primeiro tri, ele trouxe, ele mostrou que a tese está caminhando. E aí a gente está perseguindo, fazendo um deep dive para ter mais segurança na maturação da estratégia de crédito. E aí, só para um ponto importante que eu acho, assim, como exemplificar essa questão do nosso investimento olhando um longo prazo, né? Olhando um investimento de 3 anos. Então, assim, hoje, se a gente falar de Stone, para o ano que vem, o preço-lucro para o ano que vem, ele está por volta de 42 vezes, que é 2022. E quando a gente chegar no final, no início de 2022, a gente olhar para 23, vai estar abaixo de 30 vezes, vai estar 28 vezes, mais ou menos. Então, assim, mostrando uma razão preço-lucro, digamos, não barata, mas muito mais confortável, justamente pelo crescimento de earnings. Acho que é essa a mensagem que eu queria passar de Stone. Acho que só complementando aqui, do lado do Mercado Livre, eu acho que o Furtado colocou muito bem. A ação acabou sofrendo bastante, né, junto com esse movimento que a gente julga ser muito mais técnico do que do ponto de vista de resultado da empresa. Eu acho que é importante reforçar que os nossos pilares estratégicos continuam aí, né? E quando a gente olha na ponta, assim, até mesmo no mês de maio, né, sem tentar fazer a comparação de 2 anos, mas olhando até contra o ano anterior, né, que foi quando a gente teve o pico da pandemia, em todos os mercados que a empresa está, ela continua crescendo mais de 2 dígitos. Então, eu acho que é importante a gente parar e refletir que a pandemia ela veio para digitalizar, né, acelerar algumas tendências que vinham acontecendo. E na margem, o nosso retorno esperado continua muito positivo, né? E com essa queda, a gente acaba aproveitando realmente para comprar um pouquinho mais. Tem algumas opcionalidades também que a gente acaba não colocando na conta, mas que começam a se materializar, que é a parte de marketing, né, dentro do site do Mercado Livre. A gente já vê uma aceleração dos empréstimos também dentro, né, tanto para vendedores da plataforma quanto para os usuários. E a gente vai ver também alguns novos produtos, né, serem lançados, né, e estão sendo lançados aí ao longo desse ano, que ainda não se traduzem em resultado para a empresa. Então, acho que na margem, os resultados continuam vindo bom, mesmo sobre uma base muito forte do ano anterior, e a empresa continua lançando novos produtos
que devem gerar resultado nos próximos trimestres. Então, acho que essa queda fez com que a gente, enfim, revisitando toda a tese, né, revisitando os nossos retornos, né, de 3 anos, a gente continua bastante confiante, a gente vem aumentando, vendo a queda muito mais como uma oportunidade do que qualquer outra coisa. Acho que é só por aí também. Nas últimas semanas, a gente viu o tema declaração de imposto de renda muito quente ali junto aos nossos clientes, né? E a gente sabe que na estratégia do long term a gente tem um veículo previdenciário. Queria aproveitar aqui Furtado, Fabiano e Lucas para explorar um pouco, para ver se tem alguma diferença, né, do fundo na versão previdenciária do 555 e como que vocês acham que essa estratégia de vocês de longo prazo casa quando a gente fala de previdência também, que muito tem, obviamente, essa visão de longo prazo de gerar valor aí para os nossos cotistas. Então, Carlos, a gente quando lançou o fundo de previdência, a gente tinha lá uma diferença, né, de limitação de investimento internacional, que no início dos fundos gerou uma diferença de rentabilidade entre eles. A gente já resolveu isso, né? A gente precisou fazer aqui uma estrutura um pouco diferente para conseguir emular esses ativos que a gente pode ter em bolsa lá fora, também no fundo de previdência. Hoje os fundos são praticamente iguais, tá? Tem pouquíssimas estruturas, especialmente de derivativos, que a gente poderia fazer no long term tradicional e não poderia fazer no fundo de previdência por regulação própria, mas é bem pouca coisa. Assim, a gente acredita muito que no médio e longo prazo os fundos têm que performar, a correlação é praticamente 1, né? Os fundos têm que performar muito parecido, né? E com relação à visão de longo prazo, acho que está um pouco implícito no nosso discurso desde sempre, né? Assim, a gente, quando olha uma empresa com um horizonte de 3 anos para investir, a gente já está. Acho que esse é o longo prazo mínimo, né, que a gente deveria estar olhando, né? Se eu pudesse escolher, eu estaria olhando 5 anos, né, à frente, né? Mas a gente entende que é public equity, é um mercado líquido, a gente acaba sendo, de alguma forma, olhado em base diária, então a gente tem 3 anos aqui como a nossa bússola, né? Mas o fato é que acho que se tem um mandato que combina com previdência é esse, né? Assim, o mandato de investir em boas empresas com capacidade de geração do retorno no médio e longo prazo, né? Assim, é um pouco cansativo para quem me escuta muito, mas eu sempre cito o mesmo exemplo, né? O exemplo da XP. Quando eu entrei na XP lá em 2009, foi avaliada a 500 milhões de reais, hoje a empresa vale mais do que 100 bilhões de reais na Bolsa, 12 anos depois, né? Quem teve a oportunidade de colocar o dinheiro da sua aposentadoria lá na XP em 2009, teve uma grande formação de composição de retorno ao longo do tempo, né? Então, nosso mindset é um pouco esse, né? Buscar essas grandes teses de investimento de médio e longo prazo, com uma análise muito aprofundada, com uma discussão colegiada do time todo, com um grau de assertividade grande, né? Então, a gente acha que, de fato, combina muito aí com o mandato de previdência. Nenhuma pergunta? Isso que eu ia falar, pessoal, aqui tiver alguma dúvida, quiser mandar no Q&A aqui embaixo, fiquem à vontade, tá? Enfim, não tendo nenhuma pergunta, pessoal, a gente agradece aí a quem está presente, quem não está hoje, mas vai escutar a gravação. O objetivo, enfim, é estar atualizando como é que a gente está pensando aqui todo mês, para que vocês consigam acompanhar um pouco do dia a dia do nosso trabalho e tenham a oportunidade também de uma vez por mês, pelo menos, enviarem perguntas para a gente nesse fórum aqui. Então, obrigado pela presença, a gente se encontra aqui no mês que vem. E aproveitando, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida depois desse call e quiser mandar para a nossa caixa de RI, o e-mail é ri@xpasset.com.br, tá? Então, a gente novamente agradece aí todo mundo que participou, tá? A gente fica à disposição aqui para eventuais dúvidas, tá? Isso aí, obrigado. Falou. Bom dia, pessoal. Obrigado, Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente. Bom dia.